aí vem o São Paulo! São Paulo! O mundo é seu, torcedor tricolor! Clube brasileiro! Eu vou começar falando do jogo das meninas, né, que foi domingo passado, o primeiro jogo, e vai ter agora o segundo jogo também, às 10h30 da manhã, contra o Corinthians, semifinal aí do Brasileirão. O São Paulo começou, não conseguiu entender mais ou menos o jogo do Corinthians, o Corinthians feminino, que é bem estruturado, consegue construir boas jogadas e consegue fazer também boas finalizações. Então, no primeiro tempo, principalmente, o Corinthians foi melhor que o São Paulo e, principalmente em bolas paradas, conseguiu ter perigo ali, né? E a goleira do São Paulo defendeu. E aí o gol também foi em cruzamento na área. E o outro gol já no segundo tempo do Corinthians, a bola sobrou ali na área e a Dai Silva do Corinthians também terminando o placar 2-0. E agora vai ter o jogo de volta aí às 10h30 da manhã. Então, é isso, tá? Do feminino. Agora eu vou pro masculino, né? No domingo passado, também à tarde, o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro. O São Paulo jogou bem, controlou o jogo. Até os 30 minutos de jogo, eu achei que tava meio um jogo fraco, assim, sabe? Um jogo muitas faltas, muito parado, muito disputado mesmo, muito equilibrado. Mas aí, na primeira finalização do São Paulo, também quase acabando ali o primeiro tempo, São Paulo fez o gol com o Pablo Maia, em que o Pablo Maia entrou na área, invadiu a área, né? E quando um volante invade a área, ele também causa um certo perigo para a defesa adversária, porque ninguém imagina que um volante vai chegar até a área, né? E aí o Pablo Maia também, que tem uma finalização muito boa, ele consegue fazer o gol. E o São Paulo já abriu o placar no primeiro tempo, né? Mas foi isso. No segundo tempo, o São Paulo continuou controlando o jogo. O Crespo já criou uma identidade mesmo para o São Paulo, em que tem uma construção coletiva das jogadas, tanto na saída de bola quanto no meio de campo, principalmente. E isso está mostrando também a diferença que o Crespo faz com que o São Paulo jogue melhor e pratique o futebol. No segundo tempo, o Tapia entrou no finalzinho e demorou 4 minutos para ele fazer o gol. E foi o segundo gol dele pelo São Paulo, né? E espero que ele continue assim, né? Mas ele também já errou muitos gols feitos. Ele podia até estar com mais gols. Mas aí a preocupação que fica, né, é do André Silva e do Marcos Antônio. O André Silva que foi diagnosticado com uma lesão no LCP, que é o ligamento cruzado posterior do joelho, e aí ele vai precisar fazer uma cirurgia, vai ficar até 6 meses fora. E o Marcos Antônio foi também diagnosticado com uma lesão na coxa, mas acho que depois dessa pausa aí da data FIFA já deve voltar. E é isso, agora o São Paulo tem os seus 3 melhores assim, centroavantes no departamento médico, com uma lesão mais ou menos igual, parecida, né? O Ria Francisco e o Caleri estão
tiveram o LCA e agora o André Silva teve o LCP, né, o ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior do joelho. E, enfim, é uma preocupação. E com isso o São Paulo teve muitos desfalques também contra o Cruzeiro, por causa do departamento médico, teve 9 desfalques. E também o Enzo Dias estava suspenso para o jogo, né? E o Lucas também fez uma cirurgia. Não, é tipo um procedimento cirúrgico, mas não muito grave, assim, para tirar uma fibrose que estava no joelho. E agora parece que ele está zerado, só tem, acho que, a recuperação mesmo, né, do joelho. Acho que vai demorar um mês, 2 meses para ele conseguir voltar a jogar, né? Porque a dor que ele sentia e não estava se sentindo confiante e bem, assim, tinha um incômodo ainda no joelho, era por causa dessa fibrose que tinha ainda no joelho, né? Agora, no jogo contra o Cruzeiro, eu acredito que o São Paulo fez um bom jogo no Mineirão, mas o resultado foi ruim, 1-0 para o Cruzeiro. E um lance de bola parada em que o Matheus Pereira bateu, uma falta, né, que o Matheus Pereira bateu e desviou na barreira e a bola entrou no gol. Eu acredito que ontem o São Paulo não merecia perder. O empate para mim seria mais justo, pelo menos. E essa derrota eu acho que não preocupa, pelo menos a minha visão, porque o São Paulo não se omitiu, jogou bem os 90 minutos, e tanto que o gol do Cruzeiro só saiu de bola parada, né? É fato que o Rafael também fez boas defesas, mas o São Paulo também conseguiu criar bastante, e na finalização não conseguiu fazer o gol. E precisava um pouco mais de calma ali na hora da finalização, porque a construção ali do meio de campo até chegar na área no Cruzeiro foi muito boa, assim. Mas acho que depois do gol o São Paulo sentiu um pouco, né? Mas mesmo assim continuou controlando o jogo, continuou tentando empatar o jogo, mesmo estando fora de casa, mesmo jogando contra o vice-líder do campeonato. Eu acredito que também que o Daronco acabou estragando um pouco o jogo. Daronco estragar jogo? Imagina, né? Estranho seria se fosse o contrário, né? Difícil, ele é difícil. Ele picotou muito o jogo, muitas faltas. Os jogadores também estavam pressionando ele, porque ele não... O São Paulo também estava apanhando muito do Cruzeiro, tipo, os jogadores do Cruzeiro estavam indo só no corpo dos jogadores do São Paulo, não, tipo, disputando assim. Foi um jogo mais físico mesmo. E agora o Patrick, né, lateral esquerdo, que veio da base, já faz um tempo que subiu pro profissional, ele precisa treinar ali os cruzamentos, né? Porque em todas as vezes que ele tentou cruzar, ele errou o cruzamento. E ele também fez bastante faltas ali. Parecia que ele estava nervoso no jogo. E também a chance, né, do gol apareceu nos pés dele e ele isolou a bola, né, depois de uma construção ali de área em área. São Paulo, troca de passes ali. Acho que seria o gol mais bonito do ano, assim, se o Patrick não tivesse chutado a bola na lua, se ele tivesse um pouco mais de calma, ou passado ali pro Luciano, que estava chegando também. Ele acho que podia estar numa finalização, numa melhor posição ali para bater no gol. E o Luciano também, que, eu realmente achei que ele ia ser expulso na hora. Porque ele pediu pra ser expulso. Difícil, né? Voltando. Não, porque ele só quer brigar, ele não quer jogar bola. Qualquer lance ele vai reclamar com o árbitro. E ele já tava com o cartão amarelo depois de... Também o cartão amarelo bobo, né? Depois de empurrar ali.
acho que o Villalba que ele empurrou, e porque o Villalba já tinha dado uma entrada nele, aí o Luciano não gostou e no lance seguinte ele deu um empurrão ali no Villalba, e aí ele já tinha cartão amarelo e continuou reclamando com o Daronco, né? Mas eu acho que o ponto interessante desse jogo também foi o Rodriguinho, né, que é garoto de São Paulo, subiu também pro profissional já na primeira passagem do Crespo, né, e a evolução dele mostra que ele tem se tornado um jogador no meio de campo muito importante para o São Paulo, e os passes que ele dá, a visão de jogo que ele tem é muito interessante. O Crespo até falou que em 2022 o Rogério Ceni até já tinha falado que o Rodriguinho ia jogar no São Paulo, que o Rodriguinho é um bom jogador e que ele só precisa mais de oportunidades. E o Crespo falou na coletiva que agora o Rodriguinho está provando, né, as verdades que o Rogério Ceni falou dele. E eu acho que o Crespo demorou para mexer, né? Só foi começar a mexer quando o São Paulo tomou gol aos 20 minutos ali do segundo tempo, desculpa, em bola parada ali do Matheus Pereira, e o Crespo só mexeu aos 30 minutos, 10 minutos depois. Mesmo. E a primeira mudança ali colocou o Tapa e o Dineno, 2 atacantes, mas assim, não deu certo, e logo em seguida colocou o Henrique Carmo e o Wendel, e acredito que o Henrique Carmo devia ter mais minutos, porque quando ele entrou ele fez uma certa fumaça ali na defesa do Cruzeiro, ele pega a bola, vai para cima, não tem medo, um garoto de 18 anos, e é isso, o São Paulo interrompeu essa sequência de 8 jogos invicto, né? Eram 6 vitórias e 2 empates, e agora teve uma derrota contra o Cruzeiro, que foi uma derrota assim dolorosa, porque eu acredito que como eu falei, o empate seria mais justo, mas agora a gente segue por mais, vem a data FIFA, o time vai ter mais tempo aí para descansar, treinar para Libertadores, e também para recuperar alguns jogadores que estão no departamento médico. É isso de São Paulo, mas agora eu preciso falar só um pouco, né, do Jandrei, que foi bem ali. Jandrei paredão, hein? Foi bem ali um pouco pelo Juventude, conseguiu fazer boas defesas. Espero que continue assim para o Juventude ficar com o Jandrei definitivo para não ter mais problemas no futuro. Boa, Jandrei! Que continue trabalhando muito com a Juventude. Não dá ponto sem não. Você muito. O Juventude tá fora do Z4, hein? Vai lembrar, empurrou o Vasco. Tchau, Vasco. O Vasco que tá no Z4 agora, eu não vi a tabela. Agora é. Então, parabéns, em breve Jandrei. será o Corinthians. Não, mas fácil o Santos. Vai também, esse troço. O Santos, eu não falo nada, não confio, não. Vamos Caraca. Os caras, vocês estão ruins, hein, mano. Mas é isso. Eu queria falar, na verdade, deixar uma coisa pro São Paulo, que eu achei uma atitude maravilhosa. A camisa do São Paulo em homenagem ao esquerdo, hein? Puta, parabéns aí pro São Paulo. Belíssima. Pra torcida de São Paulo, que tá lá no post falando que vai comprar camisa e tudo mais. Parabéns a atitude aí do São Paulo, que fez um vídeo lindíssimo, acho que é o Caleri, né, que fala no vídeo. Então, assim, parabéns aí pro São Paulo, que foi uma atitude lindíssima, lindíssima. O Nacional até mandou uma carta agradecendo o Júlio Casares pela atitude, né, de fazer essa camisa depois de um ano ali do falecimento do Rua Esquerdo. Foi um dia triste que todos os jogadores não se conformaram do que aconteceu, principalmente pelo jogo ter sido no Morumbi, né, e eles ter jogado contra o São Paulo. O Caleri até falou na época que quando o jogador
pisa do Murumbis, ele se torna um de nós, né? Então foi também essas palavras muito comoventes, né? Sim, foi muito bonito. Aproveitar esse comentário do Alan, desculpa. Entende demais. Nossa mascotinha que tem idade de ser filha de Will, minha e de Marcão, e que dá de 10 na gente em todos os comentários. E aproveitando, e Tati também rosteando. Tati e Thaís rosteando, são maravilhosas também. Tchau, Gui. Dito isso, tchau, Gui. Gato de demissão na segunda. Muito obrigado. Beleza, valeu, tchau, é nóis. Já deve ter se demitido nessa hora. Mas é isso aí, parabéns, São Paulo. Quero fechar com isso porque eu achei esse São Paulo maravilhoso. Bom dia, Lívia. São Paulo cresceu ainda mais como time, fazer esse tipo de coisa. A camisa também é muito bonita, vi a imagem lá, a camisa bonita. Então, parabéns à torcida de São Paulo também que tá comentando que vai comprar, porque não precisa só lançar, mas também, né, precisa ter a compra aí para ajudar a família do menino. E muito, 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 muito legal mesmo a atitude do São Paulo.